Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela para dar início ao nosso webinar. Certo. Então, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente para o lançamento da nossa norma de bem-estar animal para tilápias de cultivo. Meu nome é Luiz Mazon, eu sou o presidente do Instituto Certified Humane Brasil. Eu vou começar com uma pequena introdução e, em seguida, eu vou passar a palavra para as pessoas do nosso comitê científico que, então, elaboraram a norma, né? Então, vou fazer uma introdução sobre o que somos, o que fazemos, e logo em seguida vamos para a parte que interessa, né? Bom, em primeiro lugar, Certified Humane é um programa de certificação de bem-estar animal para animais de produção, criados para alimentação humana, para a indústria de alimentação, e ele é mantido e atualizado e criado pela organização Humane Farm Animal Care, que é uma organização que nasceu nos Estados Unidos em 2003, mais de 20 anos atrás, e criou, estabeleceu normas de bem-estar animal baseados na ciência e na prática da indústria, né? E a ideia por trás do programa de certificação é oferecer uma solução de mercado, ou seja, por um lado, você oferece aos produtores uma norma de bem-estar animal com critérios de como você afirmar que aquele animal viveu toda a sua vida com bem-estar em todas as dimensões, né? Nutrição, ambiente, tudo mais, e um selo de certificação em que isso pode ser comunicado nos produtos certificados, né? Nas prateleiras dos supermercados, um selo no produto. E, por outro lado, você dá com esse selo também, com a presença desse selo, um instrumento aos consumidores para que eles identifiquem no mercado produtos produzidos de forma diferenciada com selo de bem-estar. Então, você une as duas pontas, você cria a demanda por produtos sustentáveis e você permite a oferta desses produtos por parte de quem faz melhor, que são os produtores certificados, né? Nós temos normas de bem-estar para a maioria dos animais de produção normalmente criados para alimentação humana. Aqui tem nessas fotos vários exemplos, né? No ano passado, nós ingressamos no mundo da aquacultura com o lançamento da norma para salmão do Atlântico, que a gente lançou pensando na indústria chilena, né, de salmão, que é o segundo maior país produtor do mundo. E agora a gente, então, resolveu ampliar os horizontes na aquacultura e começar e oferecer a norma para a certificação de bem-estar de tilápias, que é uma espécie, no Brasil, principalmente, ela é a maior espécie comercialmente produzida na aquacultura, mas ela não é só presente no Brasil. Você tem uma produção importante de tilápia em vários países, de vários continentes, seja aqui na América Latina, Colômbia, Equador, na Ásia, na Indonésia, até na África, enfim, é uma espécie amplamente criada para alimentação humana e a gente espera, então, com esse referencial, iniciar um novo capítulo aí da história da aquacultura sustentável com esse selo de certificação. A gente está presente já como certificadora em mais de 20 países, né? Aqui tem um mapinha de onde é que a gente tem presença com granjas certificadas, né? Produtos certificados, eles chegam em mais locais, porque vários desses produtores exportam, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia do número de animais certificados anualmente, como vem aumentando exponencialmente. Aqui são os animais, todas as espécies que nós certificamos, né? Até o ano passado. Uma certificação de bem-estar animal, ela engloba basicamente uma inspeção profunda de todos os locais por onde os animais passam e a manutenção desse controle através de inspeções regulares, no mínimo uma vez por ano. Então, aqui nessa página, vocês veem mais ou menos o que acontece durante as inspeções, né? Você tem auditorias periódicas, que pode ser no mínimo uma vez por ano, mas pode ser mais, dependendo da situação. Você avalia os animais, as estruturas, onde os animais vivem, os equipamentos que são usados na criação dos animais. Você avalia registros para entender como é que está a performance, como é que é o filme, não só a foto daquele dia. Você fala com os responsáveis, você traz as questões novas, questões específicas para o comitê científico para discussão. Enfim, é toda uma dinâmica que baseia-se principalmente em inspeções em loco, em todos os locais onde os animais estão. O processo em si de certificação ele é bastante simples, ele implica uma parte documental inicial, depois a inspeção, né, em si, onde o inspetor vai pessoalmente lá nos locais todos, né, onde ocorrem todas as etapas, né, da vida no caso aqui do peixe.
se identificam não conformidades, o produtor corrige essas não conformidades, manda as evidências, se está tudo ok, a gente então emite um certificado que vale por 12 meses. Por isso que são as avaliações periódicas, porque a gente precisa estar podendo renovar o certificado de forma permanente para que ele possa estar vendendo esse produto certificado, né? Não só as fazendas onde estão os animais podem ser certificados, mas também produtos industrializados, como esses aqui na foto, em que usam ingredientes certificados, se eles também são auditados por nós por rastreabilidade. Então, aqui no exemplo, nós temos uma maionese e uma massa feita com ovos certificados, e aqui uma comida de gatos feito com carne certificada e até um sabonete feito com leite de cabra, né? Então, só para vocês verem que a certificação de bem-estar animal ela pode ir além da fazenda ou da granja, caso aquele ingrediente certificado produzido por aquele animal também seja usado na indústria por alguma outra produção, né? Então, por que a gente está entrando nesse mundo da tilápia agora, da aquacultura? A gente nota uma pressão cada vez maior pelo mercado por sustentabilidade na produção animal, principalmente, né? Que você tem dois exemplos de a política de bem-estar animal do Grupo Pão de Açúcar e outro do Carrefour, quer dizer, os grandes varejistas já estão olhando para esse lado, os grandes produtores de alimentos também estão todos tendo que se comprometer perante a sociedade com relação aos seus critérios, suas obrigações com relação ao bem-estar, e até algumas espécies da aquacultura já estão já escoladas na questão até da certificação de bem-estar animal. Para salmão, por exemplo, faz mais de 10 anos que existem em outros locais, outros continentes, certificação dessa espécie, né? Então, só para já fechando aqui a minha fala, passando a palavra em seguida para a minha colega, só para avisar vocês que a norma ela vai estar disponível em seguida do nosso webinar no nosso site, tá? Vocês entram lá em certifieddomain.brasil.org, ali no certificação, referenciais, e vai estar ali embaixo para vocês baixarem. De qualquer forma, depois a gente vai mandar para quem fez a inscrição o link também, né? Agora, eu vou deixar aqui meu contato para vocês, qualquer questionamento futuro, se quiserem solicitar a certificação também, futuramente vai estar disponível já a partir de amanhã. É, Depois a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? Agora eu vou passar a palavra para a minha colega, professora doutora Rosângela Poleto, que é a líder do comitê científico, em seguida para o professor Santiago e para o professor Leonardo. Então, qualquer questão também, em seguida a gente vai abrir para perguntas. Obrigado, e então, um bom webinar para todos. Passo a palavra agora para a Rosângela. Olá, eu acho que só precisa a Lara, por gentileza, permitir a abertura do vídeo. Isso aí, tá bem, perfeito, então. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Luiz, aí pela breve apresentação, né? Queria super de antemão agradecer não só a todos vocês, né, que estão aqui presentes hoje, participando desse evento, né, do lançamento da primeira norma de bem-estar de tilápias. É, mas em especial ao Daniel Rossink, né, e ao professor Leonardo Barcelos também, pelo apoio de sempre e por fazer parte aí, nos auxiliar nessa trajetória. E além de outros, né, outros profissionais, outros especialistas na área que também, de alguma forma, contribuíram, né, direto ou indiretamente, para que nós chegássemos até aqui, né? Foram muitos debates, muitas conversas, nós tivemos aí profissionais que vínhamos discutindo sobre essa questão do referencial de tilápia já há uns 3, 4 anos atrás, né? Então, eu me apresento rapidamente, eu sou a professora Rosângela Poleto, eu sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, também estou aí fazendo parte do programa Certify Humane já desde 2005, então há muitos anos a gente vem participando desse processo, dessa construção, né? E nesse momento aprendendo muito sobre a aquicultura, né? Na verdade, sempre trabalhamos muitos anos com animais aí, espécies terrestres, e é um novo mundo, né? E aí ficamos também muito felizes por esse momento para poder contribuir e estar aí também, não só contribuindo com aquilo que nós temos, né, a passar vocês com a norma, que logo aí será compartilhada, mas também dizer que não somente a norma de tilápias, né, mas de salmão e outras espécies que o Certified Humane já tem
muito bem estabelecidas no mercado, são todos documentos muito dinâmicos, né? Dito isso, é, as normas elas vão sendo revisadas com o passar dos anos, com o passar, né, de novos achados científicos, de novos conhecimentos técnicos, com novas contribuições do setor produtivo, com o passar da própria experiência dos auditores, da evolução da tecnológica, né, de informação e de pesquisa que vem acontecendo dentro daquela espécie em especial. E eu estou certa, segura de que isso não será nada diferente do que venha a ocorrer com a tilápia, né? É, nós, do ponto de vista técnico, quando começávamos a conversar sobre a questão da norma de tilápia e tentar buscar o que já tinha de achados científicos, né? Eu fui questionada, tá, mas será que nós temos o suficiente para trabalhar, para estabelecer uma norma de bem-estar de tilápias? E eu digo a vocês, nós precisamos de um começo, né? Eu acho que o bem-estar animal, ela é uma ciência em evolução, né? É como qualquer outra ciência. Estamos constantemente aprendendo e evoluindo do que nós sabemos, né, com relação aos animais, enquanto eles, como seres sencientes, enquanto do ponto de vista comportamental, nutricional, de manejo, de gestão, enfim. Mas eu acredito que nós temos algo que nós possamos começar sim, né? E é com essa proposta que a gente apresenta, que a gente traz essa norma para vocês. É um documento que está perfeito? Não está perfeito, com certeza. É um documento que pode ser melhorado? Definitivamente sim, né? Nós estamos aí sempre abertos e prontos para escutar, para ouvir, para receber comentários, né? Críticas, e desafios da onde nós podemos melhorar, né? Mas com certeza nesse processo da construção da norma, é, nós trouxemos aí um agregado e especialistas de renome, com conhecimentos profundos em vários pontos que nós consideramos altamente críticos, né, do ponto de vista técnico, e é a partir daí que a gente aborda, então, na prática, o que nós temos aí para apresentar, certo? A norma de tilápia, assim como os outros referenciais, né, dos animais terrestres, ela tem bases específicas na qualidade do ambiente, né? Então, assim, nós temos toda uma seção que transcorre com relação aos parâmetros todos de qualidade de água. Ela transcorre também muito, muito detalhadamente nas questões das densidades, né? E aí eu vou, inclusive, depois permitir o professor Leonardo, com a sua vasta experiência, querido professor Leonardo, que inclusive foi meu professor de faculdade, né, de psicultura. Então é uma honra poder estar compartilhando com ele. Depois ele vai ter um momento para compartilhar um pouco do conhecimento com nós todos aqui. É, a gente sabe que, assim como a norma as normas, né, do Certified para outras espécies não é para todos, a norma de tilápia também não será para todos os sistemas produtivos, para todas as formas e formatos, né? Porque nós sabemos que existem contextos e cenários e instalações ou é, contextos produtivos mesmo, estruturas, sistemas de produção, que apesar de nós conseguirmos extrair dos animais indicadores produtivos aceitáveis, né, passíveis da indústria, eles não atendem a outros pilares importantes para a preservação dos estados mínimos, né, do bem-estar animal. E na piscicultura, na tilápia, no salmão, isso não vai ser diferente, né? Então, obviamente, aborda a questão da nutrição, do manejo, do transporte e definitivamente a questão do abate, tá? Então, como o Luiz havia brevemente comentado com vocês anteriormente, a norma da tilápia ela vem trazendo desde o momento, né, da criação inicial até as etapas finais. Então, com isso eu vou já encerrando a minha fala aqui também, né? É só para poder fazer uma introdução breve a vocês, né? E dizer que nós estamos aí sempre abertos a ouvir todas as contribuições que o setor produtivo, técnico, científico, né? Colegas, enfim, tem a contribuir, né? Dito isso, então, com muito prazer que eu chamo o doutor Daniel Santiago Russinki, né? Alguém com quem nós temos trabalhado muito proximamente aí nos últimos anos. Santiago hoje já faz parte do nosso comitê científico. Santiago é também a nossa referência. Vou deixar que ele se apresente, mas ele também é
o nosso auditor-chave, né, que tem contribuído muito aí nos trabalhos no salmão e com certeza vai seguir à frente conosco aí na parte da tilápia. Santiago, tu tens a palavra, então, por gentileza. Obrigada pela atenção. Bom, boa noite a todos. Realmente, para mim é uma honra estar aqui prestigiando esse evento e eu vou compartilhar com vocês minha tela porque eu fiz uma pequena apresentação, uma introdução também muito breve a do que nós trabalhamos dentro dessa norma, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel Santiago Husinque, eu sou colombiano, sou médico veterinário e com uma bagagem ali de experiência científica e também técnica na parte de bem-estar animal, enfocado em peixes, né, em animais aquáticos. E tenho o prazer de ter trabalhado em conjunto com o Certified Humane desde há mais de 3 anos. Então, eu vou apresentar para vocês simplesmente um breve histórico de por que devemos nos preocupar com o bem-estar dos peixes. Infelizmente, nós subestimamos muito as capacidades mentais dos animais no geral e muito mais ainda dos animais aquáticos. Mas isso não é por mal. Nós temos uma distância filogenética muito de muitos milhões de anos com os peixes, então isso faz com que nos colocar no lugar do peixe seja muito difícil, ter empatia com o peixe é muito difícil. Então, a ciência do bem-estar vem para quebrar esses mitos, esses paradigmas de que, por exemplo, o peixe não tem memória, ou tem uma memória de 2 segundos, enfim. E a ciência do bem-estar está em constante evolução, como a professora Rosângela falou, e é muito legal de ver isso também aplicado a outras espécies, como os peixes. Antes dos anos 2000, se pensava que os peixes não sentiam dor, que simplesmente possuíam reflexos, né? Era um reflexo a um estímulo, né? Mas hoje já temos uma base científica totalmente consolidada, com evidências anatômicas, neurológicas, farmacológicas, de que os peixes sentem dor, sim. E a percepção da dor é o pré-requisito para pensar em bem-estar animal, tá? Então, temos toda essa consolidação do conhecimento científico nos últimos 25 anos, em vários livros textos, enfim. A cada dia temos novos artigos, novas informações, novos dados, e isso nos leva então a considerar, sim, os peixes como seres sencientes, né? Ou seja, com seres com capacidade de sofrer e, portanto, que devem ser considerados na hora de pensar no bem-estar animal. E quando falamos em bem-estar animal, não somente falamos do estado físico do animal, também falamos do estado mental e de como é a relação desse animal com o ambiente em que ele vive. E um ponto muito importante e que vem para aportar muito para uma aquicultura muito mais sustentável, né? É o ponto do abate, né? Então, em todas as outras espécies que são fonte de proteína de origem animal, passam por um procedimento de abate que é conhecido como abate humanitário, né? Onde todos os procedimentos se fazem com o mínimo de estresse possível, o mínimo de sofrimento possível. E isso se aplica também para peixes. E nosso interesse de entrar com tilápia é porque, como o Luiz bem falou, ela está presente no Brasil, é uma das espécies mais importantes na aquicultura brasileira. De longe, supera, por exemplo, o número de indivíduos abatidos falando só em tilápia, supera de longe, por exemplo, de outras espécies terrestres, como suínos e bovinos. Não supera
de aves, né? Mas quando a gente fala em bem-estar animal e pensa no número de animais envolvidos, pensamos também que essa norma pode melhorar ou ter o potencial de melhorar, né? Essa qualidade de vida de milhões de animais, né? E além disso, tilápia é uma das espécies mais produzidas no mundo, ficando somente atrás das carpas e do salmão, né? Então, temos um potencial enorme para atingir, para que os produtores atinjam novos mercados, é, em diversos lugares do mundo, né? E o que devemos levar em consideração na hora de pensar em bem-estar animal é como vamos a resolver os principais pontos críticos na aquicultura. Então, sabemos da dificuldade, por exemplo, na nutrição, do excesso ou falta de alimento, alimento desbalanceado que pode ser oferecido aos animais, as práticas de alimentação, né? Em relação ao ambiente, obviamente, a água é tudo o que envolve o ambiente dos animais aquáticos, da tilápia. Então, manter esses parâmetros de qualidade da água dentro da faixa de tolerância é um desafio, né? Temos também o acúmulo de matéria orgânica, de compostos nitrogenados, que podem ser tóxicos para os animais e de quais estratégias poderemos ter em caso de encontrar imprevisto de mudanças nessa qualidade da água. Na parte de saúde, então, a gente tem um ponto muito crítico e que o referencial aborda muito bem, que é a parte do manejo. Então, esse manejo fora da água deve ser reduzido ao mínimo possível. Temos também na piscicultura uma ausência de biosseguridade em comparação com outros sistemas de produção, não existem protocolos de eutanásia e o abate sem sensibilização, obviamente, é um dos pontos mais críticos que, que acontece na piscicultura. Em relação ao comportamento, né, então está relacionado com densidades, mistura de lote, um ambiente, por exemplo, sem substrato, presença de animais predadores, tudo isso também compromete negativamente a parte comportamental desse animal. E o referencial, então, vem para dar uma diferença, né, nesses produtos que fazem e que estão nas gôndolas dos supermercados e que podem transformar, sim, por exemplo, as atitudes do consumidor quando encontra, por exemplo, um produto com selo e outro sem selo, né? E ele, obviamente, tem a possibilidade de fazer escolhas conscientes em relação a isso. Então, todos os referenciais, né, da Certified Humane são baseados, né, nos resultados, no que observamos nas auditorias em relação a esses cinco domínios, né? Nutrição, ambiente, saúde, comportamento, e que sabemos que todos esses quatro domínios compõem o estado mental e o estado de bem-estar desse animal. E como referência, então, tivemos a busca, né, por literatura, por outros referenciais, nos salmonídeos, principalmente pelos estudos, principalmente dos países nórdicos. Então, temos uma literatura muito consolidada em relação a quais são os indicadores para avaliar o bem-estar nessas espécies, nesse caso aqui para salmão do Atlântico e para trutas também. E em outras partes do mundo, como o Luiz falou, existem já certificados e referenciais, por exemplo, nesse caso aqui da RSPCA, que é um certificado para o Reino Unido, né? Para essas duas espécies também. E tomamos aquilo que a ciência nos traz, mais recente literatura, aqui, inclusive, utilizando artigos científicos recentemente publicados por grupos brasileiros. Então, vejam como o Brasil pode se tornar e ter o potencial de ser um referente em bem-estar animal na aquicultura e, obviamente, na tilápia, né? Então, essa referência a nível mundial em boas práticas.
E, como o Luiz bem falou, então, todos os referenciais consideram desde a cria dos animais, né, a precria, a cria dos animais, até o momento do abate, né? Então, não, nossa norma não é a exceção e para que a certificação seja viável no produto final, né, devemos considerar todas essas fases de produção. Então, a norma está composta por capítulos, né? Alimentação, ambiente, as fases de produção, porque sabemos que cada fase de produção tem seus desafios. A parte de gestão é essencial para acompanhar o filme, como a professora Rosângela falou, o desempenho produtivo desses animais, taxa de mortalidade, por exemplo, também é muito importante a parte de gestão de registros, do manejo com os animais, do treinamento das pessoas. E também, então, abordamos práticas de saúde, manejo, transporte, muito importante, um ponto crítico muito importante, que não é levado muito em consideração em outros referenciais, né? Em outras referenciais de que se encontra no mundo. E a parte do abate é essencial. A gente não pode falar em bem-estar animal se a gente não tem um procedimento de abate humanitário. E, e falando e conectando a sustentabilidade com certificação, então, nós, como certificadora, conhecemos e sabemos de que não existe bem-estar animal se não existem também condições mínimas para essas pessoas que se encontram dia a dia trabalhando com os peixes, né? Então, como se sabe, né? O manejo dos animais depende das pessoas, dos animais e das instalações, mas as pessoas são fundamentais para que o manejo adequado e boas práticas eh, nos sistemas produtivos são fundamentais para isso. E a aquicultura tem um potencial enorme de ser uma fonte de proteína animal sustentável, com baixa pegada de carbono, baixo uso de água, auxílio a comunidades locais, né? E também a presença, então, de tudo isso dentro dos objetivos de sustentabilidade eh, da FAO, da ONU, enfim. Então, a aquicultura tem esse potencial enorme de ser um sistema sustentável. Então, a aquicultura, para ser sustentável, deve considerar o bem-estar animal. A norma da tilápia para Certified Humane garante, então, que esses animais tenham um alto grau de bem-estar animal. Isso traz transparência da aquicultura perante o consumidor. E, como eu falei para vocês, o Brasil pode ser um referente em bem-estar animal enfocado em tilápia a nível mundial. E eu agradeço então pela atenção de vocês. Passo a palavra para o professor Leonardo Barcelos, um grande parceiro também que nos auxiliou a esse refinamento da norma, a trazer toda sua bagagem, toda a sua experiência para ter a melhor norma possível. Então, agradeço desde já aí pela atenção de vocês. Bom, boa noite. Agora já liberado. Boa noite, Daniel. Santiago, que está aqui, o último a falar. Rosângela, que lembrou que foi minha aluna. Temos até trabalhos publicados em conjunto. Luiz também. E todos aqui que estão presentes. Eu até dei uma rápida passada na lista. Vários conhecidos, mas vários não me conhecem também. Então, eu sou o professor Leonardo Barcelos, sou professor aqui da Universidade de Passo Fundo, falando aqui de Passo Fundo, e com uma experiência, né, a minha vida toda, a minha carreira toda dedicada à aquicultura, isso já se vão mais de 30 anos, né? E pegando desde os primeiros passos, eu participei ativamente lá dos primeiros estudos brasileiros, por exemplo, de reversão sexual da tilápia, tanto na URGS quanto
no Paraná também. Então, é uma honra muito grande participar desse momento. É um momento que a gente esperava muito, né? A gente falava, e eu, em algumas palestras já de uma década atrás, falava nas certificações e perguntava por que não o peixe. Estava começando o peixe em outros países, mas aqui não havia ainda a possibilidade, né, de sequer se pensar nisso. Mas à medida que as coisas vão andando, né, que bom que nós vamos evoluindo, e tudo foi levando para esse momento. Então, assim, é uma honra grande participar, é um momento histórico, assim como foram, que eu também tive a oportunidade de participar. Ali a confecção daqueles manuais do Ministério, eu acho que é muito importante ter documentos que falem em bem-estar, falem em abate humanitário, com a chancela do Ministério, né? Então, acho que são momentos, aqueles foram todos publicados em 2022 e agora 2025 saindo, então, a norma, e nesse ínterim aí, alguns trabalhos científicos fantásticos, como o Santiago mostrou ali, também de grupos brasileiros. Então, tudo tá, né, foi evoluindo para que chegamos nesse momento e possamos começar uma etapa bastante importante dessa cadeia produtiva que cresce tanto, né? A tilápia, certamente, se a gente pensar, exceto algumas regiões, né, especialmente norte, não, a gente vai falar em aquicultura, vai falar em tilápia, assim como a gente fala em avicultura e fala em frango, né? Ninguém lembra de fazão, ninguém lembra de ganso, ninguém lembra de outras aves, né? Por mais que existam, e existam produções. Então, também na aquicultura, a tilápia se consolida como a principal espécie, né? E dentro do nosso país, onde temos muita água, um clima adequado para essa espécie, e claro que temos todas as condições de cada vez mais ter destaque em nível mundial. Mas eu sempre falei de forma bem direta, uma pedrinha no sapato da nossa tilapicultura eram e são, em alguns momentos, ainda as questões do bem-estar, né? Então, eu me dediquei a minha carreira muito à questão do bem-estar em peixes. Talvez a maioria me conheça mais pelas defesas em torno do abate humanitário, mas em termos de pesquisa, de ciência dentro do laboratório, o que a gente vem trabalhando há bastante tempo, a parte de enriquecimento ambiental e a parte dos estados subjetivos, né? Então, foi muito bonito, e a Rosângela, o Luiz e o Daniel certamente percebem essa evolução do bem-estar quando a gente começa a não se preocupar mais tanto em evitar que o animal sofra, e sim, bom, isso é óbvio, evitar que sofra, mas começar cada vez mais a propiciar coisas que esse animal prefira, que esse animal sinta-se bem, né? Então, sentir-se bem é um termo que não faz muito tempo que não era algo natural de se falar para animais, que dirá para peixes. E hoje sim, hoje a gente sabe que muitas coisas que uma tilápia gosta, chega a ser até, né, às vezes não soa ainda natural para todos, mas sim, né, a ciência mostra. E aí a beleza desse tipo de norma, a Rosângela apontou muito bem, é que ela vai se moldando à medida que novas evidências surgem. Então pode ser que daqui 2, 3 anos tenhamos alguns itens novos na norma, porque se descobriu que aquilo é importante. E até, quem sabe, algum item que é muito valorizado hoje deixe de ser tão valorizado que se descobriu que não seja. Então, essa ligação direta com a ciência, a importância de ter um comitê científico, né, por isso, porque a gente vai evoluindo. E aí, uma questão bem relevante, muito dentro da tilapicultura brasileira, ela é enorme e ela é extremamente variada. Ela vai desde aquele pequeno produtor que tem na tilápia a sua fonte de renda extra na propriedade, muitas vezes até, como disse o Santiago, muitas vezes até como instrumento de inclusão de algumas comunidades vulneráveis na produção de peixe, mas tem os grandes produtores, né, enormes produtores, integradoras, empresas de todos os tamanhos. E então a norma ela é inclusiva no sentido de que não há tamanho para atender ela. Agora, ela não vai se adaptar ao produtor. O produtor que quiser a certificação. Então, uma das características das normas, ela não aponta o dedo dizendo que quem não é certificado está errado. Não é esse o objetivo. O objetivo é, bom, essa certificação tem por trás uma inspeção em toda a cadeia. Então, se este pacotinho de filé de tilápia está lá, né, na gôndola do supermercado com o selo da Certified, é porque sabemos, né, e foi auditado, foi inspecionado,
que esse animal veio desde lá que nasceu até que foi abatido, e também vários sistemistas da cadeia atendem ao que a norma aponta. Então, aí que vê a importância e vem essa questão, que também foi apontada tanto pela Rosângela, quanto pelo Luiz, quanto pelo o Santiago, a questão da transparência para o consumidor. Então, ele não é obrigado a comprar, mas ele, ao comprar, ele sabe. Então, ele sabe que ao ver aquele selo, que bom, então eu sei que esse animal não sofreu, ou que esse animal teve as melhores condições, as melhores práticas. Não é à toa que os documentos que eu citei antes eram manuais de boas práticas, né? Então, a norma ela vai trazendo, ela é importantíssima. Se nós não temos uma norma que aponte para os estándares que a gente quer, é difícil de se adaptar. E hoje sim, hoje, a partir de agora, o produtor pode, né, avaliar a sua cadeia, como ele está na sua produção, e ver os pontos críticos que ele tem que melhorar e se preparar para uma certificação ou já receber uma certificação caso atenda o que a norma traz. Então, esse sistema, ele permite isso, e é realmente histórico o momento, né? Agora, claro, vamos ver quando que surgirão os primeiros produtos certificados, mas agora está ali, agora a gente sabe, antes nós não tínhamos essa possibilidade. Então, talvez a minha participação no processo, né, ao revisar, ao ler atentamente a norma, né, foi também ir mostrando como isso vai se encaixar dentro da situação da tilápia e como, em alguns momentos, em alguns sistemas de produção, dizer não, não. Nós não é não tem como ser certificado para bem-estar no todo, porque tem alguns pontos que não atendem o que a ciência mostra, né? Então é bem relevante o momento e a gente talvez não quem não trabalhe diretamente com isso e não esteja mergulhado dentro da aquicultura, às vezes não tem a noção do tamanho disso. É realmente muito grande, assim como vai ser muito relevante para a nossa atividade, para a nossa cadeia produtiva da tilápia, que logo ali na frente tenhamos as legislações que nos faltam, né? E também é inconcebível, ainda mais no momento que o Brasil se apresenta como um grande fornecedor de peixe, né? Se apresenta com potencial de exportação e um ativo de exportação muito forte é bem-estar animal, né? Isso certamente nos será cobrado, certamente nos será exigido como diferencial participar desse momento, é muito importante, assim como eu pretendo ver ainda dentro da minha, eu brinco, né, ainda dentro da minha carreira ativa, pretendo ver a legislação de bem-estar, e especialmente abate humanitário, para as tilápias entrar em vigor também, né? E muitas vezes o setor produtivo se ressente, mas todas as outras cadeias passaram por isso, e eu lá, quando estava na faculdade, fazendo faculdade aí no Guri, né, vi a avicultura com medo também das legislações que surgiam, né? E hoje a cadeia está consolidada em torno disso, ninguém imagina que se faça diferente. Então, logo ali na frente, isso vai ser uma realidade na tilápia, e esse passo que está sendo dado hoje, esse lançamento, tem sim o seu ponto, né? Em algum momento, talvez nós, né, Rosângela, mais à frente, lá, quando formos convidados como sêniores do negócio, né, daqui 20, 30 anos, mostremos uma linha do tempo. E nessa linha do tempo vai aparecer esse dia de hoje, vai aparecer e tantos outros momentos importantes para a nossa cadeia produtiva da tilápia, e quem sabe ali na frente de outras espécies relevantes para o país também. Então, como eu me programei, assim, eu não quero falar especificamente, eu acho que o Santiago tem muito mais propriedade para falar especificamente dos tópicos, dos pontos, mas dizer da importância desse momento e dessa norma. Ela é realmente chave para a nossa atividade, e agora nós temos lá, né, como é que é a altura que a gente precisa saltar para conseguir transpor, né, e poder ter lá uma certificação de bem-estar que é tão relevante, que é tão importante e que cada dia mais é importante para as pessoas. As pessoas começam a cada vez mais ver como é que esse peixe foi criado, como é que esse peixe foi abatido, o que que esse peixe comeu, como era o ambiente dele, como é que ele foi transportado. Então a norma trata de todos esses aspectos, né? E nos dá bastante segurança ao verificar que está de acordo, que toda essa cadeia está adequada e o consumidor sabendo disso decide, né? Decide por adquirir. Então, ó, também é uma possibilidade para os produtores de diferencial, né? De participação no mercado, de poder oferecer um produto, né, num nicho que cresce cada dia mais, né? Que as pessoas se preocupam e
pagam mais por isso também, né? Então também tem a questão da agregação de valor em torno de algo tão importante como o bem-estar. Acho que à medida que fomos evoluindo na conversa, podemos conversar mais, mas o que eu queria ressaltar é esse, assim, né? Talvez como alguém que está na batalha da aquicultura há tanto tempo, ressaltar a relevância desse momento, né? Então, saberemos, esse ano fica marcado, a partir de 2025 temos uma norma a seguir, né? Temos como fazer uma certificação voluntária da nossa produção, né? Espero que logo, logo tenhamos também, para colocar na nossa linhazinha do tempo, temos uma legislação que normatize questões tão relevantes, né, como o abate desses peixes, que é o tópico de doutoramento aí do Santiago, que eu pude acompanhar também toda a formação e me orgulho muito de trabalhar junto também. Isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Estou aqui à disposição também para interagir, responder perguntas e debater nesse momento tão importante. Ah, muito bem, muito bem. Muito obrigada, professor Leonardo. Imagina, né? Uma honra a todos aí poder contar com toda essa tua contribuição e essa tua bagagem, né? E você aí ter confiado também no nosso trabalho, né? E em nós, né? O Santiago, eu, no Certify Humane, na organização como um todo, porque é uma questão, assim, de construção, né? De conhecimento, de humildade, de poder aí aprendermos uns com os outros, né? Obviamente, tinha momentos que eu não podia, né? Você sabe muito mais do peixe, mas a gente de outras coisas, e a gente vai fazendo toda uma construção nesse sentido. Eu só gostaria de reforçar que para tilápia, eu não espero que seja diferente como foi, por exemplo, para galinhas de postura aqui no Brasil. Quando começavam, né, os primeiros projetos, sempre existia uma insegurança por parte do setor, uma insegurança por parte dos produtores, né, do senhor que estava lá trabalhando na lida do dia a dia do campo, dizer assim, meu Deus, isso não é para mim, isso não é. Então, assim, eu convido a todos que realmente, em todos os níveis profissionais, que se permitam a olhar o documento e olhar para aquele documento e pensar, tá, mas aqui na minha piscicultura, aqui na minha propriedade, ou aqui na minha indústria, aqui no meu processamento, utilizem, né, façam uso, a norma, ela é um documento altamente público, ela está, né, assim, está sendo disponibilizada em PDF, exatamente como seria utilizado para auditoria em loco, é o mesmo documento que está disponível para todos vocês. Então, assim, mesmo que vocês não estejam pensando numa certificação, façam uso dela como uma ferramenta para melhorias, ou talvez uma ferramenta para poder detectar quais são os pontos que daqui a pouco não estão tão apurados, estão exatos, ou aonde que teria margem para que nós melhoremos, né? Assim, para não dizer pontos negativos, né? Então, ela é uma ferramenta, assim como outros materiais que, né, professor Leonardo, que você produziu, que estão disponíveis no site do Ministério, né, o Santiago e tudo mais. Então, ela é uma ferramenta que está disponível gratuitamente aí a todos, né? E certamente todos os desafios que virão aí pela frente, a gente vai buscar construir em conjunto, tá? Eu gostaria de abrir ali, eu acho que há questionamentos, né? Há colocações no chat. Nós fazemos questão aí, pessoal, de pelo menos deixar, né, uns 15 minutos aí para realmente o público que está aqui fazendo parte utilizem, né, desse painel que está disponível para fazer perguntas mesmo, né? Eu vi que tem alguns comentários, muito obrigada aí pelas felicitações, né, da Cati, né? A Cati tem sido aí grande desbravadora e desafiadora do mundo do salmão no Chile, né? A Kátia é uma prova de que é possível fazer uma construção dentro de um setor produtivo de salmonicultura altamente complexo, altamente tecnológico, né, Kátia? Então, muito obrigada por você aí estar aí nos acompanhando nesse momento, né? Soraya também, boa noite, parabéns pelo desenvolvimento. Ah, Gostaria de saber qual é o tamanho mínimo viável para uma piscicultura para o implante do sistema de certificação. Olha só, Soraya, não tem tamanho mínimo. Não tem tamanho mínimo e nem tamanho máximo, tá? Tem o produtor, a piscicultura que se sente que ela consegue fazer um cuidado com seus animais, que ela consegue fazer uma gestão, que ela consegue trabalhar dentro dos diferentes etapas do sistema produtivo, conforme aquilo que está no referencial.
né? Bem-estar animal não é tecnologia. Cuidar dos animais e dar condições de bem-estar aos animais é fazer primeiro aquilo que se faz com amor, né? Ter prazer naquilo que faz, faz com carinho, realmente prestando atenção no que você faz dentro das etapas produtivas. Requer muita gestão, né? E aqui eu não estou falando que você precisa ter altos níveis de softwares para fazer gestão. Pode ser feito num mero caderninho, né? Assim, Certify Humane não exige que você tenha nem um supercomputador para fazer gestão com super gráficos, mas que você monitore o que está acontecendo na tua propriedade com os seus animais. É, e que, claro, sempre pensando que o selo no produto final, como apresentou o Luiz no começo, ela é a forma de você ter uma recompensa financeira, né? Além, claro, de melhores índices produtivos no decorrer da cadeia, mas de você ter o valor agregado no produto final. Então, nós precisamos aí desse produto para você poder colocar o selo no produto final, que você tenha uma continuidade da cadeia. Então, você vai produzir esse peixe, você vai ter os alevinos, você vai ter a engorda, você vai ter o abate, e esse produto no final leva o selo. Agora, é obrigado a ter o selo no produto final para eu ter uma unidade produtiva, uma piscicultura certificada? Não, não é. Você pode começar pela certificação da sua unidade produtiva, mas que no final nós gostaríamos, né, obviamente, e vocês também, de que tivesse o selo lá no final. A gente sabe que tem agora, está chegando agora no decorrer desse ano, salmão certificado vindo do Chile também. Vão ter vários produtos aí sendo lançados no mercado brasileiro, e aí vai o selinho lá. Então, é uma forma de payback, né? É uma forma de pagar de volta. ah, mas não tem um tamanho, tá, gente? Não tem um limite de tamanho, não, Rosângela, tá? até deixa eu fazer um comentário em relação a isso. Uhum. Inclusive, ele é um sistema que se cabe bem para arranjos produtivos pequenos. Por exemplo, tem várias experiências no Oeste Paranaense, que eu participo bastante lá com os colegas e levo os meus alunos todo semestre para lá, onde são 7, 8, 10 produtores que eles produzem o alevino, eles produzem a ração e eles abatem. Então, eles fazem o ciclo todo para eles conseguirem Uhum, se ajustar e criar lá um produto certificado e entrar uhum, num mercado que, por eles serem menores, às vezes eles apanham contra os maiores, né, por questão de escala, seria uma oportunidade enorme. Então, eu vejo que existe alguns lugares onde ser pequeno até é uma vantagem, né, no caso de ter toda a cadeia. Então, eu Uhum. conheço pelo menos uns 5, 6 arranjos de produtores lá, que fazem aquele sistema de um abatedor abate de todos, né? E cria um produto com selo, né? Com selo, com marca única ou com marcas diferentes de acordo com o arranjo produtivo, mas que faz o ciclo completo, então teria como certificar. Então não é questão de tamanho, é questão de arranjo mesmo de como é que é a produção. Uhum. uhum. Uma pergunta, Sim, Exato. o Thiago pode responder também sobre densidade. Você quer falar alguma coisa, ou Rosângela, posso passar para outra pergunta? Na verdade, eu só estou tentando seguir, só estou tentando seguir aqui isso, 20 é sobre isso, justamente. questão sim. da densidade, isso aí, ó. Quando vocês falam densidade de estocagem, vocês definem o que é viável e o que não é viável para certificação? Santi, aqui, ó, do Bruno. Sim, definimos baseado no conhecimento Então, científico. como, né? Então eu não vou falar aqui, né, porque, enfim, são muitos pontos, mas, assim, pensem num sistema que seja economicamente viável, porque, obviamente, a norma é para isso também, não colocamos densidades que limitam a produção, obviamente, e também um sistema onde você tenha controle da qualidade da água. Isso é básico. Então, em sistemas altamente intensivos, infelizmente, onde não se tem o controle da qualidade da água, e eu já vou colocar aqui o caso, por exemplo, de tanques-redes. Você não tem nenhum controle ou medida de mitigação para a qualidade da água em tanques-rede. Então, infelizmente, nesse tipo de sistema, a norma já limita bastante em relação à densidade. E eu quero também puxar outra pergunta da Thaís, que ela fala que ela é produtora de alevinos, e ela poderia se certificar. E aí eu gostaria que o Luiz falasse, né, daquela diferença, né, mas pode sim se Uhum, certificar, e daí o Luiz explicaria em detalhe, né? Na é, verdade, não mas, certifica, um produtor de alevinos, por exemplo, só que só faça isso, ele poderia ter essa certificação e ele vai poder vender para um produtor que vai fazer essa engorda desse animal,
que vai ter a sua certificação. Então, se ele é só produtor de alevinos e ele se certificar, ele vai ter mais potencial para vender, porque que ele poderá, vai ser um dos únicos que poderá vender para um produtor que não tem o Uhum. alevino e precisa comprar o alevino certificado, né? Isso. Sim. Mas Thaís, na norma tem sim, tá? Tem várias sessões que falam só sobre o processo das etapas da produção das larvas, dos alevinos, tá? Tá tudo isso descrito. Então, no teu Uhum. caso, se aplicaria o que é pertinente a esse estágio produtivo, tá? O restante Uhum. não. Mas nós temos, tá? Tá lá na norma, tem vários, Sim. a norma tem exatamente isso, Santiago. Então isso é bem importante, por quê? Porque temos várias empresas que só se dedicam a isso, né? A laricultura, a levinagem, e essas empresas podem sim optar pela certificação também. Uhum, uhum. Tem duas aqui que eu posso responder, eu acho, depois volto a palavra a É, você. a do Sidmar não, Luiz, quer ver? Porque a do Sidmar acho que entra Mas na só para questão. dizer que a gente não, né, a gente não foca nessa. Não, mas aí por isso que eu vou complementar. A questão da, Ah, da, tá. da, da experimentação animal, isso está sob a regulamentação do CONSEA, tá? E das Vou repetir a pergunta CEUAS. para quem não ouviu. A pergunta é: haverá foco da Para, certificação para a experimentação isso. animal? Isso, Uhum. né? Não. Então, na verdade, a certificação é para a produção comercial. Sempre lembrando que qualquer experimentação animal que seja realizada, ela tem que atender às normas do CONSEA, né? E das CEUAS, né? Que aí nós temos nas universidades, né? O professor Leonardo, eu, quando a gente faz pesquisas e tudo mais, isso tem que ser atendido, tá? A experimentação animal não é o nosso foco. Depois Isso. tem o Francisco Bismarck, que coloca duas vezes. Fora a questão da relevância da tilápia para a agricultura, o que a torna especial para, assim como o salmão, receber uma norma própria? Hum, Fala, por que não criar uma É. norma geral para os peixes? Essa eu, como não veterinário e não agricultor, posso dizer, porque cada espécie tem a sua característica específica. E eu, como não uhum, veterinário, me surpreendi quando descobri que nos peixes isso é muito mais relevante. Você tem lá uma norma para as galinhas, para os suínos, para as vacas, mas você tem que ter do salmão, da tilápia, da truta. Não é a mesma uhum. coisa, então, cada espécie, no caso São da espécies, né? muito É mais. diferente dos outros É. que são, não Ah, são raças, olha não como são é linhagens, legal. são Uhum, espécies com uhum, características biológicas totalmente distintas. Totalmente E a diferente. tilápia, uhum, eu digo, a tilápia é uma maquininha de fazer filé, né? É um peixe com um potencial enorme de produzir carne sem espinhos intramusculares, com uma capacidade enorme de conversão alimentar. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Se evoluir do jeito que a gente espera, eles vão viver, vão ser profissionais numa época onde vai ser uma das grandes cadeias comparáveis a aves, suínos, porque é um animal fantástico em termos de conversão alimentar. Os Uhum. sistemas que a gente vê aí, nossa, daqui a pouco tá fazendo 1 quilo de carne com 1 quilo de ração, né? Hum. Conversões de 1 para 1, até menos em alguns sistemas que se utilizam de adubação e tudo mais. Então, é uma máquina, o nosso chamou, famoso por muito tempo apelidado de frango d'água por isso, né? Pela sua capacidade. Eu acho que é principalmente esse o destaque, né? E sem dúvida é impossível normatizar as espécies, né? Até eu vi que a Carol está participando aí como participante, né? Ela fez um trabalho bem legal. Toda hora está saindo, né? Não é normas, mas está saindo informações sobre diferentes espécies. Cada vez mais a gente descobre que cada uma tem, né, uma característica, uma preferência que impede que a gente tenha uma norma geral, né? Não tem como mesmo. uhum. Depois, vamos ver. O Qual custo aqui, poderia Luiz, ser a contribuição em relação ao bem-estar animal no caso da tilápia? Não, tem uma questão antes sobre. existe uma estimativa de custo para a implementação da certificação? O Sim, tamanho da produção vai impactar diretamente nesse valor? Luiz, essa é para em relação você, ao da custo dos Tainá. custos. A sistemática é a mesma para as outras espécies, né? Nós temos uma sistemática para calcular o custo das auditorias, que vai depender do tempo de auditoria. Então, nós temos uma diária fixa de auditoria de fazendas e granjas e por unidades processadoras para qualquer espécie. Se for uma operação pequena, que leva um dia, meio dia, ou uma operação gigante que leva uma semana, ela vai aumentar à medida da complexidade do tamanho da operação. Então, tem esse ponto do tamanho da operação. E uma outra taxa que a gente cobra por volume de produção. Também, claro, os maiores, quer dizer, uma taxa mínima por tonelada produzida, certificada, e isso aí também gera uma taxa. E, claro, os grandes produtores com maiores volumes, isso vai ser mais relevante. Para os menores, geralmente é muito simbólico, é coisa pouca, né? Mas, claro,
uma estimativa de custo, ela tem que ser solicitada diretamente para mim com alguns detalhes para poder fazer essas estimativas e passar para então para os interessados um valor próximo à realidade, né? Aqui a Thaís, eu não sei se o professor Leonardo Santiago, a Thaís comentou, né? Sim, eu sou produtora no momento e trabalho com não uso de hormônios, com a temperatura, acho que é ela que comentava dos alevinos, né? da Ela para fazer a questão reversão. da reversão, né? Uhum. Então é aceito, bem tranquilo isso. É aceito. E para outro pessoal também que trabalha na laricultura, levinagem, a norma permite o uso do hormônio na fase de reversão sexual. Então, por quê? Porque o pessoal sempre pensa que uma norma de bem-estar limita tudo, o que é orgânico, enfim, mas não é, não Não é esse o objetivo. necessariamente. E por que que não decidimos deixar isso? Porque nós sabemos do problema produtivo e de bem-estar animal que é a presença de fêmeas na engorda, né? A gente sabe desse problema produtivo, então é muito melhor fazer uma reversão sexual eficiente usando hormônio e permitir isso na norma, né? Inclusive, né, Santiago, quanto mais bem revertido tiver, menor a necessidade de usar outras estratégias de controle populacional, que daí sim Exato, impactam e são vedadas nas normas. Então, exato. eu sempre falo, né, o ideal seria, e tem empresas muito boas, inclusive que alguns participando aqui hoje, que tem né, um controle estrito lá, pegam a cada lote 1.000 alevinos para sexar e mostram lá que Exato. não tinha nenhuma fêmea, ou uma fêmea, um intersexo, às vezes aparece. Esse Uhum, é o caso, é um lote onde eu não vou precisar lançar mão de nenhuma outra estratégia, que daí sim pode ser alguma estratégia uhum. que impacte bem-estar. Tá? Então, não pensem que não pode usar hormônio. Pode usar hormônio na fase de reversão sexual. Depois aqui a Adriana pergunta qual o ponto mais crítico na produção em relação ao bem-estar animal no caso da tilápia? Seria o abate? Do meu ponto de vista, seria o abate, realmente, porque no Brasil, infelizmente, não temos uma regulação específica para abate humanitário. Então, realmente, esse se torna o ponto mais crítico para que a cadeia se ajuste, né? Tem Depois uma tem pergunta do Bruno, os do tanques, Bruno, né? Fala, Rosângela. dos tanques, né? Aqui, ó, aí essa aí eu deixo para o professor Leonardo e para o Santiago, né? Entendi que os tanques de rede estariam praticamente fora de Uhum, certificação. E quanto ao padrão de produção no Paraná, com estocagem de 5 a 8 quilos por metro quadrado de viveiro. uhum. Santi, tu tens a norma aí, tu pode abrir, dar uma olhadinha para O ver tanque os de números, rede é. não está fora da certificação, né? Esse é um ponto importante, falando Santiago. É que assim, não é viável produzir com uma densidade menor a 6 quilos, a 9 quilos, enfim, por metro cúbico, né, no tanque-rede. Mas sim é viável ter essa densidade no sistema de viveiro escavado. Então, sim, o sistema de viveiro escavado com densidade máxima de 9 quilos por metro quadrado são viáveis. São certificáveis. Depois ali a Alda Lúcia pergunta, o produtor que fizer apenas a engorda, precisará comprar levinos certificados? Sim. Se ele quiser usar o selo certificação no produto final, o animal na vida toda tem que ter passado pelas normas, ou seja, a livinagem, a engorda, o abate, o transporte, toda a cadeia precisa ser certificada para ter o selo no final. Se for um produtor de alevinos, daí você vai ter a certificação só, vamos dizer, da sua, do seu site ou da sua produção, mas não pode Uhum. usar o selo porque você não vai ter o produto final. Mas aqueles que fizerem a carne, o filé no final, precisa ter tudo para trás É, auditado. o único detalhe, né, Luiz, que dá para ser comentado aqui é que, excepcionalmente, no primeiro ano de solicitação de certificação, né, Luiz, existe uma brecha, e aí eu vou deixar que você explique um pouco, Luiz, né, assim é feito para as outras espécies também, né, que existe aí digamos assim, se você já tem se já tem os tanques estabelecidos, né, os alevinos já foram comprados, já estão na fase de engorda, né, e aí até você trazer novos alevinos, mas você decide certificar nesse meio processo, na primeira auditoria, no primeiro processo, pode ser aceito aí, mas com, obviamente, um termo de que todos os próximos já venham de alevinos certificados, né? Para que aí não sejam todos os produtores forçados a ter que fazer um ciclo total completo. Então, existe essa brecha para a primeira auditoria, para a primeira certificação.
né, quando a gente faz tá? auditoria e os animais já estão adultos, prestes a serem abatidos, por exemplo, eles não passaram pela certificação antes, mas como é a primeira auditoria, a gente permite desde que os lotes seguintes venham, sejam criados conforme a norma. Mas aquele animal inspecionado pela primeira vez já adulto, vai ser abatido, ele vai poder ter o selo, porque a empresa já está sistematizada para que futuramente todos os lotes venham a ser assim, né? Ah, Francisco, a Certify Humane tem plano de desenvolver campanha de divulgação e sensibilização ao público? Pergunto isso porque quanto mais o consumidor estiver consciente, maior será a procura por produtos certificados, né? E maior pressão sobre os produtores. Eu mesmo me levantei na hora para ver se o tubo da maionese que tem na geladeira possui o selo da Certify. Francisco, olha só. Você sabe que aqui no Brasil nós já temos uma grande vantagem de mercado. A tilápia ela chega num momento já com uma vantagem muito importante de mercado, que o selo Certify Humane ele já está muito bem estabelecido dentre uma variedade, uma gama de produtos, né? Aí nós temos massas de diferentes marcas muito conhecidas, frangos, maioneses, vai lá, Luiz, ajuda aí, ovos, né? Assim, muitos ovos, Até né? salmão, o Uri está lançando um salmão certificado novo. Salmão, agora, logo, logo virá, né? Outros produtos, enfim, vários derivados. Então, assim, grandes redes de supermercado que já têm o selo, né, do Certified Humane estabelecido em vários outros produtos, aquele consumidor, ele já também vai buscar, tá, mas será que eu tenho a tilápia? Será que eu tenho o suíno? Será que eu tenho o bovino, né? A carne bovina existe também. A carne ovina também tem certificado, será? Então nós temos essa vantagem. O Certified Humane tem, né, né, Luiz, acho que a mídia, você pode falar um pouco, né, a gente faz, o Certified Humane faz seu papel, a gente faz o papel divulgando, nós, os especialistas, né, o comitê A gente científico, usa sempre mais falando. nossas redes sociais e tal, porque campanhas de divulgação em massa são inviáveis para qualquer empresa normal, né? Não adianta Né? botar propaganda na novela da Globo, não existe. A gente faz o nosso esforço nas redes sociais, nos nossos e-mails que a gente tem na nossa base. Quem se cadastra no nosso site passa a receber para sempre nossos newsletters, até que Hum, é mais, né? Então, é uma forma assim. Cada empresa certificada tem um perfil na nossa página, então vai ter uma historinha uhum, daquela empresa lá, os produtos vão estar lá elencados, enfim, a gente promove uhum. aquilo que a gente consegue, né? E fazendo também eventos assim. Mas é uma força-tarefa para todos, né, gente? Agora a pressão, ela com certeza virá, né? Pode Tem a Thaís que fez uma pergunta: o frigorífico que abate tilápia e peixes nativos, a certificação pode ser por espécie? A certificação do frigorífico, ela é pelo manejo, tá? Ela é Uhum. pelo manejo. Então, é óbvio que vai ter que ter um procedimento padrão específico para o abate da tilápia, mas o frigorífico, ele não precisa ser exclusivo da tilápia, mas quando for feito o abate da tilápia para certificação, aquele procedimento A, B, C e D tem que ser atendido, tá? E, obviamente, todas as O que a gente etapas de até segregação. Rosane, até colocou lá no manual de abate humanitário, tem, né? O que muda muitas vezes são os parâmetros, por exemplo, da insensibilização elétrica. Vai ser óbvio Uhum. que vai ser bem diferente num tambaqui do que na tilápia, pelo tamanho e pela uma série de outras questões. Uhum. Mas o que o frigorífico vai ter que atender é aquela cadeia desde a chegada do peixe, aliás, antes, né? Na despesca lá na propriedade, até a chegada, e espera até o abate. E daí as Sim. adaptações vão ser feitas, né, para as espécies que ele abate, mas isso não é específico, né? Ele vai Uhum, poder abater várias espécies desde que para a tilápia esteja adequado uhum, para poder certificar. Mas se E ele até, pode. e até bom porque ele, por exemplo, com a base da tilápia, ele consegue extrapolar muita coisa para outras espécies, né? Mas a outra espécie, se ele abater com o frigorífico certificado, ele não pode fazer referência a Certified Ah, Humane, porque É, sim, a espécie no, não tem uma norma dela, então não é que dá para. exatamente. tem a ver com a última pergunta ali. O frigorífico tem vários produtores, todos os produtores terão. Não, o frigorífico está adequado, aquele produtor que é certificado, ele tem toda a cadeia. O Uhum, produtor que não tem, ele pode usar o mesmo frigorífico, pode mandar um produto para lá, mas aquele peixe não vai sair certificado, né? é, tem aí a parte Não de é o frigorífico que segregação. certifica. É, é o é a processo, segregação né? no produto. É. 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 Luiz, você está fazendo a pergunta com relação à implementação da norma, né? Se ela vai ser integrada aos processos de licenciamento ambiental. As normas do Certify Humane são chamadas de normas privadas, né? Todo produtor que é certificado, ele tem que atender a todas as legislações locais, estaduais, federais. Então, a norma do Certify Humane, ela nunca está acima das regulamentações e das normas das instruções normativas brasileiras, né? Então, mas o produtor tem que atender.
Então, não é que elas não se sobrepõem, tá? Não existe uma sobreposição. As legislações nacionais, estaduais, com relação à criação ambiental, elas têm que ser atendidas em qualquer lugar. E isso, inclusive, a gente né, durante o processo da auditoria, tem que ser verificado em loco também. Então, a norma, ela é uma norma privada, quer dizer, além de todas essas, se você quiser certificar o teu sistema produtivo e utilizar o selo, você vai atender a norma do bem-estar de tilápias, tá? Então, são dois documentos em separado, tá? Não existe um, né? Tá? Espero que tenha ficado claro aí. A Pois Fer desde deu os parabéns. no mundo Atlântico, quanto tempo demorou para ter o primeiro produto certificado no mercado? Bom, essa não é um caso específico, né? Porque é um produto que tem que ser importado, né? Então, mas mesmo assim, a certificação da primeira salmoneira no Chile saiu mais ou menos em agosto, setembro do ano passado. E agora, na semana passada, foi lançado o produto aqui no Brasil com a marca Corin. Então, levou aí uns 9 meses, foi um parto, né? Mas o potencial para a tilápia é que possa ser mais curto, porque uma empresa dentro do Brasil pode fazer mais rápido todo o processo do que uma que tenha que importar, enfim. Mas, na verdade, dentro do Chile, é que veio para o Brasil, agora é aqui, né, Luiz? Mas, Lá eles assim, podiam ter dentro do lançado. Chile, lá é um outro contexto, mas, assim, a partir do momento que você tem o produto, se a área comercial da empresa está pronta para lançar, você tem um rótulo aprovado, produto, a partir do momento que você tem a certificação, o certificado de certificação, você pode lançar o produto semana que vem. Isso vai depender muito do marketing de empresa para empresa, tá? E do comercial, tá? A Carolina pergunta sobre previsão de treinamento. Nós não oferecemos treinamento, tá, Carolina? Infelizmente. Mas Você... existem reuniões, né, Luiz, que você pode fazer, o Exim pode ter Não, auxiliar claro, as claro, empresas no claro. entendimento da norma. Quando uma empresa busca se certificar, a gente garante que aquela empresa, bom, a gente solicita que a empresa estude a norma primeiro e depois discute arduamente até que tudo fique esclarecido, mas não é um treinamento formal oferecido em aberto para quem quiser se inscrever, não. São, digamos assim, a gente faz questão de aqueles potenciais certificados, as empresas que buscam certificação, entendam tudo que está lá para ela cumprir, né? Aqui uma pessoa falou acho que o Luiz Mazon comentou sobre a divulgação da norma, mas não encontrei no site. Eu encontrei, acabei de abrir o site. Vocês têm que ir lá no menu em cima em certificações e clicar lá em referenciais. Luiz, Clicando em compartilha o link, referenciais, por favor, aqui para nós, por favor, aqui, já que você está eu ali, vou colocar aqui no compartilha. chat, Alguém já compartilhou ali, não? Rogério? É, ali, ó. E acho que aí, tá ali. baixa um pouquinho ali e vai ver lá tilápia, o primeiro quadradinho. Tem que preencher uma coisinha lá, 3, 4 perguntinhas e já a pessoa baixa a norma. Luiz, a gente sabe, né? Realmente, assim, por isso que eu digo, assim, os produtores carecem muito de acesso, né? Assistência técnica especializada, capacitação, orientação, né? Com certeza. Por isso a norma, ela pode, claro, precisaria muitas vezes, dependendo do nível instrutivo, né, do produtor, assim, que talvez o pessoal que dá assistência, né, aí Santa Catarina, São Paulo, né, vocês têm, assim, Rio Grande do Sul, tem os órgãos, né, a IPAGRE, por exemplo, Santa Catarina, né, SIDASC, que tem vários órgãos oficiais, né, São Paulo é super eficiente também, e talvez, né, pegar essa norma, né, entender um pouco a norma e talvez traduzi-la de uma forma mais simplificada, né, para que ela consiga ser colocada como uma ferramenta daí, né, Luiz, assim, não como, claro, ela sempre precisa ser uma ferramenta para depois se tornar um instrumento de certificação, né, porque existe um processo de aprendizagem, existe um processo de readequação. A gente sabe que não só na tilápia, com certeza, mas em todas as espécies, a questão de registros, documentação, controles produtivos, isso é o que mais se carece no campo, né? E é um ponto crítico. A gente precisa saber como que está crescendo, a gente tem que saber como está o desempenho, a gente tem que saber como é que está o ganho de peso, a gente tem que saber como é que está a conversão alimentar, a gente tem que saber, né, de indicadores produtivos, porque também são outcomes, também são indicadores de bem-estar, tá? Outra pergunta Sim, do Tainá, as aqui. normas do Certify Humane são todas elas reconhecidas internacionalmente, tá? Não, aqui eu O tenho uma pro- pergunta para Rosângela, importante aqui. Ó. O frigorífico tem vários produtores, todos os produtores terão que se adequar às normas, terá auditoria em todos os produtores. Isso é o importante. professor Leonardo respondeu antes. Não é o frigorífico que certifica, né? Então ele vai poder sim abater, se ele é adequado, ele vai poder abater um que certifica. E vai poder abater quem não certifica também. Não tem, Isso na não, verdade não também é o é, frigorífico. claro.
aquela questão de produtor de integrações, né, no caso, só para dar um Uhum. exemplo, quando tem uma integração, uma integradora, um frigorífico, que tem vários produtores que produzem, a gente pode, assim, todos aqueles produtores que produzirem a tilápia, que vai se transformar numa linha de tilápia certificada, aqueles têm que estar certificados. Assim como nós certificamos uma Sadia, por exemplo, frango, a linha Sadia Bio, ou uma Seara orgânico, por exemplo. Tem lá um grupo de produtores específicos, dentre a gama de milhares de produtores, que produzem aquele produto, aqueles produtores vão ter que ser certificados naquela cadeia completa. E quando são muitos, existe uma metodologia de certificação de grupo que eu posso explicar em outra ocasião, que viabiliza grandes grupos, né? Mas sim, toda a cadeia que vai se transformar no produto final com selo tem que ter certificação, tem que ser auditada. O Isso é pessoal uma está norma dizendo que está com internacionalmente, problema de. com relação ao enriquecimento da Acho que norma. A já norma ela está sendo resolveu. lançada em espanhol e inglês, tá? Nos nossos sites de outros, em outros idiomas. A gente vai ainda organizar alguns webinars para lançamentos internacionais em espanhol e talvez em inglês para o mercado asiático e tal, da África, Hum. talvez. Mas sim, ela vai poder ser aplicada em qualquer lugar. Reconhecer a norma internacionalmente é uma pergunta que eu não, que assim depende do mercado onde você vai exportar, por exemplo. Se você quer exportar para um país onde o Certified Made é conhecido, por exemplo, Singapura. Singapura já tem vários produtos, ou Estados Unidos, né? Você vai ter a entrada muito mais fácil. Essa pergunta que vai responder para você é o seu importador, se você for exportador, né? A norma Certified Made é uma norma presente em quase 30 países, com várias espécies. É uma marca consolidada e que as pessoas confiam com relação ao bem-estar animal. Então, ela não precisa de permissão dos governos para poder ser vendida nos seus países. Não existe uma acreditação como no orgânico, por exemplo. O orgânico é uma questão legal, uma questão. Existem leis de orgânicos dos países, né, diferente, uma norma privada, né? Ah, E, isso, pessoal, eu só estou confirmando. Obrigada, Fer. A Fer, inclusive, a gente tem que ter um agradecimento enorme, né? A Fernanda também, porque ela foi parceirona aí para a gente ir para o campo e auxiliou. Eu aprendi coisas contigo, né, Fernanda? Muito obrigada aí pela Uhum. parceria e sempre. eu levei ela para o campo comigo, nas minhas aulas também. É, então, aham. Isso, pessoal, valeu. Eu consegui, eu até testei agora também aqui para ver se eu estava conseguindo baixar também, deu certo, tá? É. Então é isso Rosângela, aí, a posso falar gente. naquela. Posso. Tem um ali muito interessante que o Bismarck coloca na questão de usar a norma como manual, como tu falou antes, né? A gente De Uhum, boas usem a práticas. norma, não obrigatoriamente eu vou certificar, mas, pô, é um padrão de bem-estar. Então, qualquer coisa que tu consiga melhorar na tua produção baseado na norma, ela já ajudou bastante. Se tu completar todo no checklist por produtor e achar interessante certificar, ótimo, melhor ainda. Mas ela pode ser sim usada como um instrumento de o que eu posso melhorar, onde dentro desse universo todo eu estou pecando e posso melhorar para os meus peixes, né? Então é bem interessante essa questão. Professor Leonardo, temos vários casos de várias espécies que, com a aplicação das normas, a produtividade aumentou. Sim, A empresa não precisa, claro, se ela quiser usar o selo e fazer referência à marca, ela tem que certificar, óbvio. Mas se ela sim. quiser só melhorar os seus procedimentos, ela está livre até para entrar em contato conosco, esclarecer uma outra coisa. Enfim, o nosso papel é realmente melhorar a vida dos animais de produção. Então, usem essa norma que determina os critérios de bem-estar na vida toda do animal, numa linguagem acessível, não um paper em inglês que está publicado numa universidade internacional. Está em português, está claro, está, enfim, está completo. Então, usem e abusem. Não precisa certificar, né? Se certificar, ótimo. Sim. Mas, enfim, E, né? e um ponto muito importante, lembrem que Certify Humane é um instituto sem fins lucrativos. Então, tudo que se recolhe, né, tudo, a receita é reinvestida nos animais, né? uhum, Então, em uhum, manter a certificação, em fazer projetos para novas espécies. E isso, para mim, é sensacional, porque é realmente tudo dinheiro revertido para os animais, né? Para manter o selo, uhum, obviamente, mas também para expandir, por exemplo, se temos uma demanda, por exemplo, pirarucu, que é uma espécie insígnia da nossa Amazônia, né? Vai que temos algum cliente interessado, então vamos lá, fazemos visitas, vemos pontos críticos, construímos a norma, sabe? Então uhum, isso é bem importante que todo mundo leve em uhum. consideração, que a Certify Humane não tem fins lucrativos. Mais uma Isso. perguntinha aqui, acho que para o Santiago. Como consideram o uso dos sequestrantes de micotoxinas?
E esse eu deixo com o professor Leonardo. Não, tudo que, assim, ó, lá na norma fala também das características que o alimento do peixe tem que ter. Então, ele estar adequado ao peixe. Então, qualquer estratégia que tu usar para manter tanto a nutrição quanto o manejo nutricional adequado, ela é, sim, viável e válida, né? Claro Uhum, que a gente coloca muito lá o cuidado com esse mercado gigante dos aditivos, né? uhum, Nem todos têm uma comprovação realmente adequada de que funciona. Então a gente não entra muito nessa seara, mas só que use produtos adequados e É. legalizados, né? Porque os primeiros Autorizado. pontos, viu, Léo, os primeiros pontos da norma falam que os animais têm que receber Sim. dietas saudáveis, né? É. Então, assim, um milho é uma matéria-prima que é utilizada com aflatoxina, com qualquer outra coisa. Se você Não, não estiver controlando, vai dar uma não conformidade definitivamente, porque ela não está saudável aos animais. Então, assim, quais são as vias que você vai usar? Então, eu vou te falar, hoje, pelo menos para aves, suínos, né, e outras espécies, é raro você encontrar uma formulação que não tenha sequestrante de micotoxinas, exatamente. né? Então, assim, se você decidir não utilizar, se garanta de que teu milho não tenha problema, né? Ou teus grãos, a tua matéria-prima, enfim, porque se tiver problema, vai ser detectado, né? Obviamente, em Uhum. vários indicadores, e aí vai gerar um problema, tá? Isso aí, muito bem colocado. E, Legal. pessoal, Obrigada, viu, Adriana? Obrigada aí, pessoal, Adriana, por todo o ótimo. apoio. E outro ponto, assim, né, o pessoal, vocês todos aí que são, né, da área técnica, né, vocês leiam a norma, acho que nós somos, assim, todos super abertos, né, assim, eu acho que muitos de vocês conhecem o professor Leonardo, conhecem o Santiago, né, outros também têm o meu contato. Se tiver algum ponto que não está claro, que tem dúvidas, né, a gente com certeza faz todo esse trabalho educativo, de colaboração, de apoio, de ajudar, porque o objetivo é que seja realmente utilizada na prática e que tenha uma aplicabilidade prática também, né? A gente tentou trabalhar numa norma que não seja coisas que tenham coisas impossíveis, inatingíveis ou que não são aplicáveis, né? Mas alguma coisa pode ser que não esteja dentro do ideal. Não que a gente vai sair mudando tudo que vierem nos pedir ou nos sugerir, né? Obviamente, todos aqui temos critérios a serem atendidos e o bem-estar animal, ele é a base, né? O conceito. Ah, mas nós estamos abertos aí a contribuições, a contribuições de todos. Eu acho que com isso eu agradeço, né, Hum. também imensamente, e aí, mais uma vez, ao Santiago, ao professor Leonardo, a Fernanda, até a Carol, Maia também, que participou aí muito aí das conversas, que puxou, né, algumas ONGs que estavam aí à frente também, pedindo, né, nos cobrando. Nós temos também, deixa eu ver aqui mais para eu não esquecer de fazer aí os devidos Po- agradecimentos, né? Podemos deixar os contatos, Rosângela, Com nos seus pediu os certeza. e-mails, já e-mails? coloquei o meu Aham, ali. Vou colocar. eu coloquei da Rosângela também. Pessoal, todo mundo é, vai receber, quem se inscreveu vai receber o link para baixar a norma, tá? Que não recebeu ainda. Aliás, quem não baixou ainda. Estamos à disposição. Foi um prazer, ter vocês aqui com a gente. A gente vai, qualquer dúvida com relação a projetos em si mesmo, algum produtor que quiser mais informações, pode falar comigo. Eu coloquei meu e-mail ali para fazer estimativa de custos ou entrar em detalhes de dúvidas da norma, a gente está à disposição, né? Não sei se vocês querem ter alguma palavra final, alguma coisa que faltou falar, Só mas agradeço. agradecer o momento, ter a honra de participar desse momento. Garanto que vai ficar nas linhas do tempo esse dia aqui, porque isso muda uma cadeia produtiva. Igualmente, igualmente agradecer, né? Com o professor Leonardo participamos quando foram lançados os manuais, né? Em 2003, 2023 e realmente esse momento é realmente para agradecer Rosângela, ao Luiz pela confiança, né? Desde há mais de 4 anos, né? Que eu hum, tive essa procura, né? Para construir isso aqui, então realmente agradecer a Rosângela e o Luiz pela confiança e pelo trabalho, né? imagina, uma honra, gente. Lara, muito obrigada aí por cuidar dos bastidores nossos aí também, do marketing. Mais uma Muito vez, obrigado, todos, Lara. muito obrigada, pessoal. Uma ótima Boa noite noite, e até a tudo de próxima. bom. Obrigada, tá? Parabéns aí a todos. Vai lá, Obrigada. pessoal. Valeu.